Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento tão especial, nós vamos compartilhar a palavra de Deus. É uma necessidade de sermos sensíveis ao que Deus quer falar, com o intuito de alimentar, exortar e edificar a Igreja de Cristo. Nessa manhã precisamos ser alimentados, ser revigorados com a palavra de Deus, que é o único e verdadeiro alimento que concede a eternidade e a vida na presença do verdadeiro Criador. Amém? Vamos, neste momento, abrir nossas Bíblias na Carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, do versículo 17 em diante. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, do verso 17 em diante. Efésios 4:17. Portanto digo e dou testemunho no Senhor, que não andeis como andam os gentios em pensamentos fúteis, obscurecidos de entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância e dureza do coração, havendo se tornado insensíveis, entregaram-se à devassidão para cometer com avidez todo tipo de impureza. Mas vós não aprendestes assim de Cristo, se é que de fato o ouvistes, neles fostes instruídos conforme a verdade que está em Deus, em Jesus. E vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Por isso abandonai a mentira, e cada um fale a verdade com o seu próximo. Não somos membros uns dos outros, pois somos membros uns dos outros. Quando sentirdes raiva, não pequeis, e não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol, nem deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está passando necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo por esta palavra. Vamos orar neste momento e clamar a iluminação do Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo, ouvimos a Tua palavra, Pai Santo, e nós queremos que essa iluminação, que esse alimento seja inserido em nosso ser, que as trevas, Pai Santo, que persistem em nosso ser, as áreas da nossa vida que estão resistindo à obra do Espírito Santo, sejam dissipadas agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que verdadeiramente, após ouvirmos essa palavra e permitirmos que ela entre pelos nossos ouvidos e trabalhe em nossas consciências, nós abandonemos o antigo eu, a antiga cultura, as antigas práticas, os antigos costumes, e venhamos a ser submissos à Tua vontade, e possamos vivenciar aquilo que Tu tens como projeto para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós suplicamos o Teu mover em nosso viver. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda-nos a estar em unidade com o Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos a estar em harmonia com a Tua doutrina, nos submetendo e vivenciando-a. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos. Ó Pai Santo, usa a minha vida como canal da Tua comunicação.
como mestre, como pastor, como evangelista, como profeta, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu seja porta-voz, embaixador do Teu querer, da Tua palavra, neste dia, aqui na Remanescente Cristã Filadélfia. Peço-te, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, exorta, edifica, constrói o Teu propósito na Remanescente Cristã Filadélfia, em nome do Senhor Jesus Cristo, dá qualidade, Pai Santo, crescimento e edificação para o Teu povo que aqui se encontram e para todos que nos assistem pelo YouTube. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que as forças das trevas sejam afugentadas agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que Teu povo seja edificado para a Tua honra, a Tua glória e a Tua exaltação, ó Deus Altíssimo, Senhor Jesus e Santo Espírito. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A riqueza que existe nas cartas paulinas é algo assim impressionante quando nos dedicamos a estudar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo tem um equilíbrio incrível entre doutrina e a prática e o vivenciamento do que é um cristianismo verdadeiro. Às vezes você pode pensar assim: eu não tenho paciência para ouvir raciocínios de interpretação da doutrina, porque a doutrina já é complexa, e interpretar nos nossos dias este ensinamento, esse pensamento que vem de Deus por meio de doutrinas, nos dias de hoje é complexo. Eu prefiro coisas mais aplicativas. E eu te falo algo que você deve viver nessa vida, que você deve aplicar ao teu coração neste dia. A doutrina e a prática, a doutrina e o vivenciamento devem estar unidos. Veja o conselho do apóstolo Paulo a Timóteo: cuida de ti mesmo e da doutrina. O que é uma doutrina? Doutrina é uma verdade retirada das Escrituras. É um ensinamento de verdade retirado das Escrituras. E algo que eu vou te falar hoje: somente as Escrituras têm uma verdade plena e absoluta que é irrefutável. Não podem ser refutadas porque são do Criador. Ele é a verdade, Ele é a justiça, e Ele não pode ser contestado, porque nele não habita mentira alguma. Na essência que compõe a natureza divina, não existe inclinação para a maldade como a nossa natureza, que é inclinada à maldade. Nós fomos infectados com o veneno da vaidade de Lúcifer, que assim infectou o nosso primeiro irmão. Isso está disseminado sobre toda a humanidade. O nosso Deus não é desse mundo. Lembre-se que o Senhor Jesus Cristo disse isso, olhando aqueles que vieram ali diante dele tentar pegá-lo numa armadilha acerca da tributação. Jesus olhou para mim: eu não sou desse mundo. Jesus não é desse mundo, Ele é de outra natureza. Ele é Criador e nós somos criaturas infectadas pelo mal. Então é muito importante termos em nossa consciência darmos ênfase e urgência em aprender a doutrina, e a doutrina verdadeira da palavra de Deus. É essencial estarmos em Cristo Jesus, confessarmos com a boca e com toda a convicção da nossa mente, do nosso coração, que Jesus Cristo é o Senhor, invocar o nome dele. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No demais, para todos nós que estamos aqui agora, cientes de que Jesus Cristo é o Senhor, cientes que Jesus Cristo é o Salvador, que somos igreja, povo congregado que adora, que serve ao Senhor Jesus Cristo, é importante nós agora vivenciarmos essa doutrina, interpretarmos essa doutrina e nos dias de hoje vivenciá-la e aplicá-la da forma mais aplicável, mais qualitativa possível, que agrade a Deus. Por quê? Conforme nós vamos avançando no processo histórico, a humanidade ela tenta cada vez mais se desvencilhar dos padrões estabelecidos por Deus sobre a humanidade. E aí surgem algumas outras doutrinas humanistas aos quais Paulo repreende aqui no capítulo 4, que é o humanismo, que é o relativismo, que é o subjetivismo.
E o relativismo, o subjetivismo está aplicado à natureza humana, à filosofia humana. Para que você possa entender na prática o que é isso, é cada um ter a sua interpretação particular do que é certo e o que é errado. Coisa terrível é quando observamos que líderes que praticam o mal, que praticam homossexualismo, pedofilia, zoofilia, querem ensinar preceitos de bondade. Haja visto, você pode observar o ex-presidente Lula, um criminoso que dizia que na sua infância tinha relação sexual com as cabritas. Chato falar isso, né? Mas é uma verdade. E tem gente que acredita que ele é uma espécie de Messias. Quando você se aprofunda no conhecimento do comunismo, você vê que não existe padrões de moralidade vinculadas ao cristianismo. Pode ver que o esquerdismo e o comunismo englobam minorias de gays, LGBTQ, são 13 tipos de letras lá no LGBTQ e tantos outros. Não existe padrão de moralidade sexual. E uma das grandes metas desses grupos minoritários de moralidade sexual é a aprovação da pedofilia. Se você for atento e começar a pesquisar, você vai ver que das 17 pautas da ONU que almeja o governo global progressista é a liberalização, a descriminalização da pedofilia e a destruição da família. Quando também adentramos a todas as outras religiões, o bahá'ísmo, o islamismo, ou o hinduísmo, ou vemos talvez o budismo e outros ismos, nós vamos ver que os padrões de moralidade, principalmente comportamental sexual, são totalmente desregrados. Observe que um kardecista ele pode ser homossexual, ele não afeta em nada o seu vivenciamento dentro dos seus dogmas religiosos. Não existem critérios de exigência. E aí nós podemos observar que o que a Bíblia, a palavra de Deus e a sua doutrina requer da sua igreja, ela vai conflitar com o mundo. E por isso nós vamos, de certa forma, nos tornando isolados, santificados, separados. Falo santificado no sentido de separação com os ismos desse mundo. O mundo engloba tudo, mas o cristianismo vai cada vez mais se isolando. Não no sentido de que nós vamos fechar a porta da igreja para qualquer outra pessoa entrar aqui, não. A casa de Deus é aberta a todos, mas quando a pessoa decidir por Cristo, ela tem que rejeitar os ismos, as culturas religiosas pagãs e ocultistas dessa terra, para crer em um só Deus e a viver a santidade que esse Deus santo requer de cada um de nós. Paulo, quando leva o evangelho a Éfeso, de certa forma ele se depara com isso. Ele, conhecedor do único Deus, do único Senhor, Jesus Cristo, munido do Espírito que o ressuscitou dentre os mortos, leva essa verdade de um só Deus, de um só Senhor, que é Jesus Cristo. E ali naquela região existia o culto à deusa, a chamada deusa, a deusa Lilith, que recebe outros nomes. Ela até tem uma imagem dela esculpida, a deusa Diana dos Efésios. A Diana dos Efésios que recebe outros nomes. Eu estava lembrando de outros nomes de uma deusa que só muda o RG, mas é o mesmo demônio. É a Lilith, é a Lucifera, é a Ísis, é a Vênus, né? É aquela que está esculpida lá na entrada do mercado municipal, né? Tá lembrando de outro nome dela que me fugiu o nome agora, mas é a Diana dos Efésios, né? Ele se depara com ela, que era uma das deusas mais cultuadas, que também era conhecida como deusa da guerra e da caça, e para ela se envolviam muitos cultos licenciosos, cultos imorais, e tantos outros deuses que eram cultuados nesta cidade de Éfeso. E quando Paulo começa assim a formar os grupos de cristãos, ele fala sobre essa unidade, a unidade que a igreja de Cristo deve ter. No mundo como hoje, na pós-modernidade, trazendo para os dias de hoje, onde nós estamos vivendo nesta pós-modernidade, esta
essa particularidade de interpretações do que é certo e que é errado, que é o subjetivismo, e do relativismo, onde cada um quer viver o que bem entende. Para mim é certo isso, para mim é errado, eu aceito isso, não aceito isso. Isso é certo para você no cristianismo, para mim na minha religião não é. Diante desta verdade, Paulo tenta, de certa forma, a demonstrar pela doutrina a importância da igreja estar olhando para Cristo. Quando nós verdadeiramente olhamos para Cristo, nós colocamos em relevo o que Cristo faria diante de tantas decisões que temos que tomar, qual o caminho que temos a seguir, nós vamos vendo que a cada dia que passa, nós vemos que o mundo vai levando para um caminho de destruição. Porque quando perguntamos para Cristo, isso é certo? Será que o Senhor Jesus Cristo faria isso, praticaria isso? Nós vamos vendo que muitos caminhos que o mundo oferece, filosofias e ideologias, levam à destruição. Algo terrível a se observar é que, até eu citei no início, na introdução deste culto, é que o mal ele tenta minar essa verdade que está em Cristo Jesus. No início do capítulo 4 ele afirma: portanto eu, prisioneiro do Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebeste, com toda humildade e mansidão, com ciência, suportando uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade no espírito da paz. Há um só corpo, um só espírito, como também fosse chamado a uma só esperança, um só Senhor. Então, esse humanismo, este paganismo vai tentar de forma sutil a levar esse relativismo, a levar essas interpretações particulares do que é certo e o que é errado. Vai tentar desfragmentar ou macular dentro do processo histórico do vivenciamento dos cristãos, da Igreja de Cristo ao longo da história. Basta você olhar para a sua própria vida. Quando você aceitou Jesus lá na sua adolescência, na outra fase em que você se casou, quando você exercia um cargo na igreja, e hoje talvez você esteja maduro aí, talvez já com 40, com 50 anos. Note como a maturidade das experiências com Cristo, as experiências de livramento, as experiências de salvação, de provisão na tua vida, foram moldando o seu caráter, foram moldando a sua espiritualidade, e hoje você tem um nível de comunhão, né? Observe que talvez você, o testemunho pode ser um pouco diferente. Você talvez veio do espiritismo, você veio do ocultismo, você veio do cientificismo cético que construiu isso em você lá dentro das universidades. Hoje você aceitou Jesus, você aceitou a loucura do Evangelho. Você, de certa forma, traz até uma bagagem de tudo que é válido, né? Paulo fala, analisai a tudo, retém o que é bom. Hoje você tem uma formação, você tem alicerces de experiência que foram construídos na sua vida ao longo do seu processo. Mas uma coisa é certa, essa doutrina é fundamental. A igreja, ela está, de certa forma, unida por um só Espírito, que é o mesmo Espírito que movia-se sobre a face das águas na construção, que foi a motivação e a mensagem dos profetas. Quando Moisés escreve a lei, ele escreve sob influência do Espírito Santo. Quando Davi foi unido, o rei que assim unificou a confederação de Israel, e ele assim foi o rei que seria um padrão para os outros reis, é o mesmo Espírito que estava sobre o Senhor Jesus Cristo encarnado. Esse é o mesmo Espírito, e esse Espírito que Paulo fala aqui é o Espírito que unifica a igreja. Unifica a igreja a essa verdade. Por mais que você tenha passado por lutas e dificuldades, tenha sofrido percas, perdido algumas batalhas, esse Espírito é o mesmo. É o Espírito que caminhou com você na dor, na luta, nas dificuldades, nas vitórias, nas conquistas financeiras e materiais. Esse Espírito é o mesmo. É o mesmo Espírito que mantém a igreja unida. E esse Espírito provém do Pai. Esse Espírito provém da verdade. E essa verdade é uma doutrina.
E essa doutrina tem que estar no nosso interior. Ela mantém a igreja unida. Veja que ele fala, um só corpo. A igreja, ela é uma só. Quando observamos as estratégias que foram utilizadas pela igreja para tentar coagir as pessoas a se reunirem, são até que interessantes. E algumas coisas são até válidas. Pode observar. Você vem aqui, nós estamos aqui na capital de São Paulo, e é comum, por exemplo, você está ali na Avenida do Estado e você sobe aquela ponte para sair da Avenida do Estado e cair na Avenida Anhangamelo. Quando você olha para o horizonte, você vai ver o topo de algumas catedrais. Eu vejo a Catedral da Vila Prudente, vejo a Catedral da Vila Zelina, vejo mais distante a Catedral da Vila Alpina. Ou seja, no centro de todos os bairros, nós encontramos uma grande torre com um sino da igreja cristã, da igreja católica. Ou seja, no centro de todos os bairros, a igreja católica desenvolveu ali, porque todos os bairros se formavam com a igreja católica no centro. A igreja está sempre no centro da formação de todos os grandes bairros das grandes cidades. Na Europa é a mesma coisa, Catedral de Notre Dame, Catedral de Lyon, na França, na Inglaterra, sempre as igrejas estão no centro de todas as cidades e bairros, e lá na torre tem um sino que toca todas as manhãs para a igreja se reunir e congregar. O sino toca e a igreja mantém a sua unidade. Nós não temos sino aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, mas nós temos aqui smartphone, relógio, e nós temos um reloginho espiritual dentro da gente. Opa, 9 horas da manhã, hora de ir para a Remanescente congregar e celebrar a unidade, a congregação. Então vemos que este Espírito está dentro de nós como um sino, tocando. É hora de congregar, manter a unidade pela obediência que a verdade do Espírito nos ensinou, a sua palavra. Eu tenho que obedecer essa palavra. Obedecendo essa palavra, eu me mantenho em harmonia com esse Espírito, com a santidade e com o corpo de Cristo. Quando vemos a correção que o apóstolo Paulo teceu a alguns que estavam se desviando na igreja de Corinto, e quando analisamos as primeira e a segunda carta, conta-se que Paulo escreveu uma terceira carta, nós vemos os problemas ali. Havia problema de imoralidade sexual, um filho que de certa forma lá teve relação com a mulher do pai. O apóstolo Paulo é até enérgico em dizer a um desses que cometeram pecado, que seja entregue a Satanás. Deixa ele experimentar o seu pecado, já que ele não quer abandoná-lo, e as implicações do pecado vão levá-lo ao arrependimento. Note também, como eu disse no início, na introdução, que alguns começaram bem com o apóstolo Paulo. Demas começou bem com Paulo na sã doutrina e depois se perverteu da doutrina, se afastou da unidade, se afastou da congregação. E é algo terrível, né? Não se manter na verdade doutrinária, não se manter ali cheio da presença do Espírito Santo, resistir à presença do Espírito Santo, a exortação do Espírito, leva a pessoa ao afastamento. Veja que ele fala a um só Espírito, a qual, como também fosse chamados, a uma só esperança do vosso chamado. Volto novamente a trabalhar essa questão do relativismo, do subjetivismo, correlacionado com as religiões e o que as religiões e o humanismo oferecem. Terrível, né? Já disse aqui numa das mensagens que Anton LaVey, que é o fundador da Igreja de Satã, que baseou as suas doutrinas no livro de Aleister Crowley, o maior satanista do século XX, e o Anton LaVey, na entrevista, ele dizia que para ser satanista não precisa ficar adorando Lúcifer, venerando de joelho lá o Lúcifer. Ah, Lúcifer, eu te adoro. Sai em nome do Senhor Jesus, né? A pessoa não precisa ficar fazendo isso, adorando Lúcifer. Basta a pessoa seguir a máxima do Aleister Crowley: faça o que tu queres e há de ser tudo da lei. Quer se prostituir? Se prostitua. Quer amar ao dinheiro? Ame. Quer sentir inveja? Sinta. Quer cobiçar a mulher do próximo? Ter relação? Tomar a mulher do próximo? Faça.
fazer o que bem se entende, pois o homem tem o direito de fazer o que bem entende. Olha só, essa é uma das doutrinas da Bíblia de Satã, escritas por Anton LaVey, inspiradas na magia negra de Aleister Crowley. Notou? Pega tudo isso que eu falei e joga na indústria do entretenimento. Para todas as músicas que você ouve do mundo secular, para todos os filmes que você assiste pela indústria hollywoodiana, você vai ver lá que o adultério é comum. Círculos amorosos, não triângulo amoroso, já virou hexágono amoroso. É todo mundo com todo mundo, homem com mulher, duas mulheres, e homem com homem, mulher com mulher, todo mundo junto. Padres caindo, fumando, bebendo e tendo relações amorosas, casos, flertando com a maldade, cultos esotéricos misturados com a igreja católica pagã, e ocultismo, espiritismo, consulta a espírito de mortos. Deu para você notar que o mundo ele mostra essa subjetividade, esse relativismo. E algo interessante, se vocês sempre observar o final do filme e o que os livros na indústria cultural apresentam, tudo acaba bem. Veja a ideologia do pessoal, todo mundo fuma maconha, todo mundo é livre para fazer sexo com quem bem entende, e no final a ONU vai vir estabelecer um reino de paz, uma sociedade igualitária, onde todos vivem bem e não existe desigualdade social. Terrível. Será que isso pode ser estabelecido? Eu te digo que acreditar que o reino de paz possa ser estabelecido na Terra já foi tentado na China. Mao Tse-tung já tentou e morreram 70 milhões de pessoas. Stalin também tentou. E logo de início, quando ele tentou implantar essas sociedades igualitárias, 30 milhões de pessoas morreram. Che Guevara tentou implantar isso aqui em Cuba. 20 mil pessoas morreram. Então, quão terrível é a pessoa acreditar nos ismos dessa vida. Sem contar aqueles que caíram de cabeça na harmonia de paz com o cosmos, no ciclo kármico do kardecismo, né? Acabaram enlouquecendo. A atuação e perturbação dos demônios na vida da pessoa foram tamanho ao ponto da pessoa enlouquecer e acabar caindo na esquizofrenia. Serem vítimas dos espíritos, se tornarem cavalos e receptáculos de demônios. Nós não temos esperança em ciclos kármicos. Nós não temos esperança de purgação e de uma vida melhor através do ciclo de reencarnação que nem apresentado lá no filme Guerra nas Estrelas. Né? Seres humanos junto com os alienígenas, agora nós vamos viver uma nova ordem cósmica. Não caia nessa ilusão que a indústria do entretenimento está passando para você. Nós só temos uma esperança. E a esperança é aquele que verdadeiramente venceu a morte. O Senhor Jesus Cristo. Há um Senhor, há uma só fé, há um só batismo. Nós temos uma fé, nós temos uma convicção. E essa fé e essa convicção, essa credibilidade está somente naquele que pode ser em nossa vida. Sem mim, nada podereis fazer. Você não consegue vencer os desafios na tua vida. Os projetos que você faz não vão ter sustentação se não estiver baseado na fé, naquele que é Senhor da tua vida. Porque Ele prometeu, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não tem como. Só tem uma fé vinculada àquele que pode todas as coisas. Porque este mundo eu venci. Qual desses fundadores desses ismos conseguiu vencer esse mundo? Nenhum deles. Todos eles morreram. E nenhum deles pode ressuscitar dentre os mortos. Eu não conheço nenhum deles que ressuscitou dentre os mortos. Mas muito pelo contrário. Aquele ao qual eu prego nesta manhã e que incita o Espírito que o ressuscitou dentre os mortos, está falando pela minha boca, ele ressuscitou dentre os mortos e motivou todos os apóstolos a pregarem essa verdade. Aí alguém pode dizer aí do outro lado, assistindo pelo YouTube, você está pregando aí, pastor Fernando, uma grande mentira. Grande mentira? Até que ponto você sustentaria a mentira de afirmar que um homem ressuscitou dentre os mortos? Bastou decepar a sua mão, você ia parar, opa, acho bom parar com essa mentira, senão vai acabar perdendo o braço e também perdendo a cabeça. Não.
Os apóstolos foram até o fim, queimados, torturados, mortos, suas famílias trucidadas, seus bens espoliados. Eles foram até o fim, entraram no Coliseu afirmando que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. Se eles fossem mentirosos e paroleiros, eles teriam parado com essa mentira e a religião teria acabado. O cristianismo teria acabado. Não. Nós vemos até os dias de hoje, lá na África, na Nigéria, morreram a semana retrasada 87 cristãos cantando ao Senhor. E o Boko Haram estourando a cabeça de cada um dos 87 que morreram ali, eles afirmando que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele ressuscitou dentre os mortos. Deu para você entender o que é o cristianismo verdadeiro? O que é a unidade que mantém firme e convicto até na hora da morte? Está dando para você entender que nós cristãos somos o dono da verdade, porque estamos na verdade. Estamos no maior de todos, que é Cristo, que venceu a morte, que venceu nessa vida e nos deu do seu Espírito para vencermos as dificuldades desta vida. Há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por todos e está em todos. Veja como nosso Deus, Ele se derrama. Lá em Joel capítulo 2, Joel foi o primeiro a, de certa forma, trazer a mensagem de difusão do Espírito Santo. Essa profecia se cumpriu ali no Pentecostes e o apóstolo Pedro afirmou o cumprimento desta profecia quando o seu Espírito seria derramado sobre toda a carne. Em especial, a carne de todo aquele que acreditou que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. Pois foi visto sobre a cabeça dos que assim aceitaram a mensagem do apóstolo Pedro de que o Senhor Jesus ressuscitou, foram vistas línguas de fogo sobre a sua cabeça. Então esse Deus se derrama pelo seu Espírito, que encontra a representatividade no fogo. Os cristãos, quando aceitam o Senhor Jesus, recebem revestimento de fogo. Fogo e poder para manter essa unidade. A perseguição intensa veio contra a igreja de Cristo, pois os maiorais, os que se dizem judeus e não são, se dizem adoradores de Javé e não são, né? Começaram a desencadear uma perseguição por inveja, tentando destruir aquela religião, tentando destruir da boca da igreja que Jesus Cristo é o Senhor. Mas esse fogo representa poder, deu poder para que a igreja, mesmo tendo perda, sofrendo morte, correndo risco de morte, eles manteram firme a sua convicção. Essa unidade que Paulo quer afirmar aqui na carta aos Efésios. Algo de muito profundo e às vezes nós não entendemos isso. Que para resgatar você do lugar onde você estava, é algo que envolveu uma batalha espiritual. Por quê? Você via seguindo o curso desse mundo. Pela prática da desobediência, em alguns casos específicos, havia por parte, no teu corpo, na tua pessoa, ação de perturbação maligna e de possessão demoníaca. Veja que especificamente no ministério terreno do Senhor Jesus Cristo, na região de Gadara, Ele ali expulsou de um homem que vivia seminu, no cemitério ali. Ele quebrava a corrente e tinha uma legião de demônios dentro dele.